Hello, galera, estamos ao vivo. Vamos esperar todo mundo entrar. Hoje a live promete, viu, pessoal? Inclusive, tomem água, viu? Está muito calor. Aqui em Goiânia está insuportável de calor, gente, sério. Daniela, Isadora, Pedro Henrique, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, viu? Fiquem super à vontade. Espero que vocês tenham perguntas, tenham dúvidas, que a gente vai estar respondendo tudinho hoje pra vocês, viu? Tema super importante, principalmente para quem tá na área do direito ou em qualquer outra área da faculdade, né, do curso superior. Esperar o Gustavo entrar. Oi, Luana, tudo bem? Sejam bem-vindos, viu, pessoal? João, Igor, sejam bem-vindos. Sara, oi, Sara. Tudo bem, gente? Boa noite, Otávio. Boa Tudo bem? noite, Gustavo. Como você tá, cara? Tudo jóia. E você? Tô bem, graças a Deus. Tá calor, não tá? Nossa, é demais. Você Cara, tá Deus falando da me garrafinha, livre. eu tô com a minha aqui do lado Eu também. também, eu tô com meu copinho com gelo e água, porque não dá, velho. Infelizmente, não Nossa, dá ficar sem tá água. quente demais. Muito Horrível. quente. Vamos esperar mais ou menos uns 2 minutinhos, tá? Para o pessoal entrar. Vocês podem ficar à vontade, viu, pessoal? Se vocês quiserem mandar dúvidas, se eu não me engano, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo e vocês podem estar mandando nela ou nos próprios comentários mesmo, tá? Que a gente vai estar respondendo para vocês. Bom, primeiramente, Gustavo, eu, como assessor de comunicação do Centro Acadêmico, em nome de todos os integrantes, a gente quer te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É muito importante para a gente, principalmente por desenvolver sobre esse assunto, né? Que para quem está dentro da área acadêmica é de extrema importância a questão da iniciação científica, tanto para o nosso currículo quanto para a nossa vida pessoal, né? Eu creio que você vai falar um pouco disso. E sem mais delongas, eu quero passar a palavra para você, viu? Mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece muito. E é com você, pode ficar à vontade, viu? Tá jóia. Bom, primeiramente quero agradecer, né? Eu fiquei bastante feliz com o convite de vocês pelo Caldir. Quero agradecer também a presidente, né, do CA, Isadora, você, Otávio, por estar realizando a mediação, né, nessa noite. E estou muito feliz porque durante toda a minha graduação eu fiz parte de movimento estudantil, fiz parte de CA, fiz parte de liga. Então, para mim, sempre é um convite muito prazeroso, né, quando eu recebo um convite de um movimento estudantil que é preocupado com pesquisa. Né? Então, eu fico muito feliz, agradeço muito pela oportunidade e espero passar o máximo que eu sei, né, em relação a essa temática para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live. E esse vai ser o nosso objetivo. Com Brevemente, certeza. eu vou me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Gustavo. Atualmente eu sou mestrando em Direito pela UNB, na linha de pesquisa de Constituição e Democracia. Eu também sou advogado e eu me formei no final do ano passado, né? Então, assim, eu não tenho nenhum ano aí de formado, mas desde a graduação eu já me preocupava com pesquisa, com fazer pesquisa. E foi muito por conta dessa minha preocupação, né, que eu consegui ter esse resultado um pouquinho lá na frente de ingressar no mestrado. Uhum. Então, a gente tem muita coisa para falar, Otávio, nessa noite sobre Sim. iniciação científica. Eu quero passar um pouco, né, da experiência, as coisas que eu fiz de errado que não deu certo também, para facilitar o caminho de quem está começando, que eu acho que é bem importante, né? Sim, claro. Eu que também, antes de iniciar, né, propriamente para o tema da live, eu gostaria de fazer o convite para quem tiver interesse. Eu tenho um canal no Telegram, onde eu compartilho dicas, né, insights sobre mestrado e pesquisa. Então, quem tiver interesse, depois da live, pode ir no meu perfil, tem um link lá, né, com todas as informações, quem quiser fazer parte desse canal, totalmente gratuito. E também, né, eu produzo muitos conteúdos no meu perfil, tanto no Instagram como também no YouTube, relacionado a essa temática de pesquisa. Olha Então, que quem tiver legal. interesse Até, em se até eu vou participar do aprofundar, grupo do Telegram, então, uai. ah, que legal. Seja
vai ser muito bem-vindo. Então, quem quiser, né, a gente vai começar esse bate-papo aqui nessa noite, mas ele não vai parar por aqui, porque praticamente todos os dias eu estou falando sobre pesquisa no meu Instagram, nas redes sociais. Então, o que não der para a gente trabalhar aqui hoje nessa live, a gente vai continuar. Tenho certeza que a gente vai ter outros momentos, né, para justamente falar mais sobre esse assunto que é tão importante, que é tão, assim, tem muitas nuances, né, tem muitas variáveis. Então, Sim, o objetivo aqui, né, que foi proposto da live hoje, foi para a gente falar sobre os caminhos e métodos, né, para iniciação científica. sim, E eu queria fazer só uma diferenciação, Otávio, porque essa live ela tem um caráter muito assim introdutório, né, para aquelas claro. pessoas que nunca tiveram contato com pesquisa, que querem dar o Uhum. primeiro passo, e Sim, também, né, para aquelas pessoas que já tiveram contato com pesquisa, mas que por vezes, né, é sempre bom a gente estar revisando as nossas bases, né, alguns sim. pilares. Inclusive, Então, Gustavo, só um parênteses, porque a gente tem um público aqui no nosso Instagram que é tanto acadêmico quanto da sociedade civil como um todo. Então, tem muita gente que não sabe como que funciona a iniciação científica, tem gente que não sabe o que é de fato. Então, assim, eu acho que seria legal, primeiramente, a gente iniciar explicando sobre o que é a iniciação científica como um todo, como que ela funciona. não, bacana. Muito interessante. Eu vou tentar falar assim da maneira mais simples possível, né, também para atender todos os públicos. Eu imagino que também tenha pessoas de outros cursos, né? Acho que o PG fez a Sim, própria divulgação no Instagram. Então, vou tentar falar de uma forma assim bem tranquila, nada assim muito complexo. Eu também queria só diferenciar, né, fazer uma breve contextualização. No título tá que a gente vai falar sobre métodos, né, para iniciação científica. Mas, pessoal, não vai ser métodos científicos, não. A gente não vai trabalhar a questão de metodologia, até porque é um bate-papo introdutório, esse aqui hoje na nossa noite, né? Se a gente começa a falar aqui de metodologia, acho que muita gente vai correr. Então, realmente. metodologia a gente pode deixar um pouquinho mais para frente. Mas vão ser métodos, né? Coisas assim práticas para que as pessoas que estão assistindo depois dessa live elas já consigam aplicar em suas vidas. Então, esse é o meu objetivo e eu espero poder conseguir, né, contribuir com isso. Sim, vamos lá. Bem, pessoal, o primeiro ponto, né, que o Otávio levantou em relação à iniciação científica, qual que é a finalidade, né, basicamente, da iniciação científica? É fazer, a iniciação científica ela tem a finalidade de introduzir o graduando, né, aquela pessoa que está ali na graduação, no universo da pesquisa. Claro, assim, de uma forma, eu estou falando de uma forma um pouco mais formal, porque Uhum. tradicionalmente, né, a iniciação científica ela opera no âmbito das universidades. Né? Mas eu também vou falar outros caminhos, porque provavelmente tem pessoas, igual o Otávio comentou, tem pessoas aqui da sociedade civil que às vezes não estão vinculados às universidades, e nem por isso elas não significa que, pelo fato de elas não estarem vinculadas às universidades, elas não podem, por exemplo, escrever um artigo. Então, eu vou mostrar caminhos também para essas pessoas. Ó, o professor Robert está entrando na live, que legal, o professor da UFG, mestrado, doutorado, que bacana, muita gente boa. Então, eu quero mostrar formas também para essas pessoas que não estão vinculadas, como você colocou, que são pessoas da sociedade, como que essas pessoas podem, né, às vezes, desenvolver um artigo científico, começar nesse universo da pesquisa. É claro que a gente Claro, não vai entrar em aspectos, digamos assim, técnicos, formais, da estrutura do artigo uhum. científico, até porque, assim, isso demandaria muito tempo. Mas a gente vai falar sobre Exatamente. esses aspectos, assim, mais basilares para quem quer começar, E né? lembrando também, Gustavo, que o próprio artigo científico, né, a própria produção da ciência é para a sociedade civil, de fato. Né? A gente não escreve apenas para os nossos, a gente escreve justamente para alcançar aqueles que às vezes não têm acesso à universidade ou não têm acesso ao conhecimento profundo, né? Sim, com certeza. Tem toda uma discussão, né, em relação a essa questão da produção do conhecimento no âmbito da academia e a forma de difusão, porque muitas vezes a linguagem científica ela se torna inacessível, né, para as Sim, pessoas que são da sociedade. Acaba que muitas vezes, pelo fato, assim, às vezes da própria área ter muitos jargões, termos técnicos, se torna realmente de difícil difusão esse conhecimento. Mas o que eu estou vendo, assim, em várias universidades são projetos, né? Por isso que a universidade também tem um projeto
tem os projetos de extensão, né, para trabalhar muito com a questão da própria sociedade e tudo mais. Então, eu estou vendo várias universidades que estão difundindo esse conhecimento através de projetos de extensão. Então, é muito bacana, porque muitas vezes você não vai conseguir explicar, né, para a pessoa um determinado aspecto técnico e ela nem quer saber disso. Ela não quer saber do aspecto técnico, ela quer saber do quão relevante vai ser aquela pesquisa para a vida pessoal dela, né? Igual o caso, por exemplo, a gente teve aqui em Anápolis da juíza, né, de uma vara em Anápolis, que ela fez uma pesquisa a nível de mestrado, o mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG, e ela chegou ao resultado que foi uma pesquisa empírica, e ela chegou ao resultado que o suco de uva aumentava em até 31% os índices de acordo nas audiências de conciliação. Então, assim, olha que bacana, as pesquisas jurídicas, que muitas vezes, até anos atrás, né, até poucos anos atrás, o pessoal muitas vezes achava que era algo muito distante da sociedade, algo ali meramente técnico, positivista, que às vezes não dialogava com a sociedade. E hoje, né, a gente tem um perfil, não só no direito, mas em outras áreas também, esse perfil de realmente trazer e impactar, né, a sociedade através desses benefícios que são propiciados pela pesquisa. A gente tem o Sim. próprio caso aí da crise que a gente está passando, do Covid, e que mostrou para a sociedade o quão importante é fazer pesquisa, o quão importante é fazer ciência no nosso país, que infelizmente não é ainda, né, prioridade de parte dos nossos governantes, mas eu Sim. acho assim que esse contexto veio muito para mostrar que a gente depende muito de ciência, a sociedade precisa das universidades, precisa dos cientistas. Então, essa, de uma forma geral, essa é a finalidade aí da pesquisa, da iniciação científica. Agora, falando assim, de uma forma mais dos benefícios pessoais que uma pessoa pode ter ao fazer uma iniciação científica, desenvolver um artigo e tudo mais. Acho que a primeira coisa que é muito bacana é o senso crítico. Quando a gente começa a se aprofundar em um determinado tema, em uma determinada área de pesquisa, a gente vai se aprofundando. E a gente vai desenvolvendo um certo senso crítico, porque muitas vezes, né, principalmente no direito, a gente acaba ficando ali na superficialidade, e isso vai para todas as áreas do conhecimento. Quando a gente está na graduação, a gente vê muitas matérias, muitas disciplinas, mas a gente fica no superficial. Né? A gente vê as leis, a gente tem lá, sei lá, 7 civis, mas a gente fica no superficial, a gente não se aprofunda. Então, a pesquisa nos permite aprofundamento. Então, é muito interessante por conta disso. Esse aprofundamento nos permite ter desenvolver um senso crítico e, consequentemente, a gente abre a mente, a gente abre e expande os nossos horizontes. Então, acho que esse primeiro ponto, né, do desenvolvimento desse senso crítico, desse aprofundamento, é muito interessante para quem quer iniciar no âmbito da pesquisa. Outro ponto também que eu gosto bastante de falar, escrita. Pessoal, quem começa a escrever, quem começa a fazer iniciação científica, escrever artigo, com toda certeza você vai melhorar a sua escrita. Eu falo isso por experiência própria. Eu tinha uma escrita antes de 2016, antes de começar a pesquisar, antes de fazer artigo, e eu fui desenvolvendo uma outra escrita depois que eu comecei a pesquisar. Por quê? Porque a gente está tendo contato ali diariamente com escrita. Então, é quase que assim, meio óbvio, né? Se a gente tem contato ali quase que diariamente com uma determinada atividade, a tendência, se a gente fizer tudo certinho, a tendência é que a gente aperfeiçoe essa nossa habilidade. Então, a minha escrita, ela melhorou bastante. Não, é claro que não foi um processo assim, eu comecei a pesquisar ontem, hoje eu já estou com a escrita perfeita. Não, foi um processo gradual, aos pouquinhos, mas que foi muito interessante. Hoje, quando eu olho para trás, eu consigo perceber essa minha evolução. Né? Acaba que, em curto lapso de tempo, a gente não vai conseguir perceber essa evolução. Mas se a gente perseverar no âmbito da pesquisa, fazer leituras de artigos científicos, estudar, a gente vai evoluir na nossa escrita de uma forma até a gente sem perceber. Só depois, assim, quando a gente para e começa a comparar como é que eu era antes de começar e como é que eu estou hoje, que a gente consegue perceber o quão relevante foi no âmbito da nossa escrita. E Então, acho que esse é o primeiro Gustavo, ponto. inclusive, já que você tocou nesse assunto, eu vou até adiantar uma pergunta que a gente ia deixar para o final, mas como você deu essa abertura, eu já vou falar para você. Perguntaram em qual período é mais recomendável adentrar na iniciação científica. Porque, de fato,
a questão da escrita e do desenvolvimento da ciência é algo construído. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabendo escrever, pesquisar e etc. Mas assim, você, como você já tem um pouco mais de experiência, em mais ou menos qual período você acha que é o mais recomendável da pessoa começar o preparo para essa iniciação? Porque muita gente entra na faculdade mesmo, inclusive na nossa própria faculdade, que não tem essa noção da importância da própria e da iniciação científica, entende? Eu acho que até às vezes é criado um mito em torno disso, de que só pessoas que têm pós-doutorado, só pessoas que já formaram podem escrever. E particularmente eu acho que não, mas o que você acha? Não sei se tem professores aí na live, mas eu acho que o quanto antes a gente puder começar a escrever, eu sei que, assim, é minha opinião, né? Claro que tem Claro. pessoas que vão pensar diferente, mas eu acho que o quanto antes a gente puder começar a iniciar, né, no universo da pesquisa, melhor. Se você puder Uhum. começar, né, quem está assistindo, estiver no primeiro período, puder começar no primeiro período, massa. No primeiro período, por exemplo, você já vai ter muito provavelmente uma filosofia do direito, uma história do direito. Então, essas matérias, elas já te dão um subsídio, né? Igual eu estava comentando. O ensino, ele te dá uma visão ali de uma forma mais superficial. Mas o ensino é interessante para quê? Para que a gente consiga analisar o que a gente tem uma afinidade maior, o que a gente quer se aprofundar. Então, vamos supor que você está estudando, sei lá, história do direito. E você quer estudar, e você acha interessante lá, você estava estudando com o professor sobre a questão, né, das constituições durante o período da história brasileira. E você quer se aprofundar em um determinado período histórico para fazer uma investigação. Você quer escrever um artigo, né, sobre as constituições antes de 88. Por que Uhum. não fazer uma pesquisa sobre isso? Então, você no primeiro período, você já consegue, se você... É claro que é interessante que você, enfim, passe, tem uma noção básica ali, e eu vou comentar um pouco mais na frente como é que a gente começa com coisas assim, com passos práticos. Mas de uma forma geral, sem me aprofundar agora, se você quiser no primeiro período, você já consegue, né, iniciar na pesquisa com essas matérias que você vai ter no primeiro período. Então, você pode sim se aprofundar em um determinado tema. Deixa eu ver aqui. Os outros passos estão mais embaixo. Mas eu, assim, de uma forma geral, para responder a pergunta, para não dar spoiler do que eu vou falar mais embaixo, eu acredito sim que no primeiro período, quem tem interesse já pode começar a fazer pesquisa. Sim. Porque eu particularmente comecei no quarto período. Eu estava no segundo ano da faculdade, no quarto período, isso foi em 2016, e eu vejo que se eu tivesse começado antes, talvez hoje eu estaria melhor. Provavelmente eu estaria melhor. Por quê? Porque pesquisa requer tempo. Então, quanto mais tempo você tem contato, isso vale para qualquer área, né? Para qualquer coisa. Quanto mais tempo você tem contato, mais um tempo com qualidade, um contato com qualidade, melhor para você. É mais amadurecimento. Sim. Então, no primeiro período, eu não sei assim exatamente como é que funciona na UEG em relação a PIBIC, PIVIC, qual que é o Uhum. período que pode ingressar, mas eu vou mostrar para o pessoal que existe uma forma, mesmo assim, fugindo aí da parte tradicional, institucional, da gente começar a fazer pesquisa. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, para não dar spoiler, porque eu estava falando sobre ainda, né, dos benefícios da pesquisa, mas foi Sim. muito interessante a pergunta do Otávio, Uhum. justamente para a gente contextualizar, né, falar um pouquinho sobre esse processo da escrita e quando que a gente pode começar e tudo mais. E tipo assim, e lembrando também que muita gente dentro da faculdade, assim, na faculdade de Direito, claro, não pensa em seguir a carreira da advocacia, que é uma das mais conhecidas e famosas, né? Inclusive, na minha própria sala de aula mesmo, pouquíssimas pessoas têm o interesse de entrar na área da advocacia. E a gente falando isso é interessante porque dentro do direito há um leque de opções, e uma dessas opções é a pesquisa. Então, por exemplo, se a pessoa não se identifica muito com essa área, vai para pesquisa. Eu tenho certeza que ela vai se encontrar. Sim, acaba que em todos os âmbitos, seja profissional ou no âmbito científico, a pesquisa vai impactar de uma forma muito interessante na vida pessoal da pessoa que faz pesquisa. Por quê? Esse ponto que eu comentei. Você vai melhorar a sua escrita. Então, vamos supor que você queira advocacia. Mesmo que não tenha uma relação direta com pesquisa, você desenvolvendo uma escrita melhor, muito provavelmente você vai peticionar melhor.
Então, isso vai te ajudar, vai impactar na sua carreira profissional. Seja qualquer carreira jurídica. Se você quiser um concurso público, o que é interessante da pesquisa? Muitos concursos públicos têm uma fase final de títulos. E a publicação de artigos conta ponto. Então é muito interessante. A publicação de artigos acaba que, assim, grande parte dos concurseiros não fazem pesquisa. Então, se você tem um artigo publicado, isso já te coloca na frente dos seus candidatos. Então, mesmo se você queira fazer, mesmo a pessoa que quer fazer um concurso público, é muito interessante fazer pesquisa, ter publicação. Outra coisa também que você comentou, né? A pessoa às vezes ela não quer, vamos supor, a advocacia, não quer concurso público, mas ela quer docência. E grande parte das universidades, elas exigem no mínimo do candidato o título de mestre ou, quiçá, doutorado, em grande parte das universidades públicas. Então, assim, como é que a gente entra no mestrado? Como é que a gente entra no doutorado? Com produção científica. Então, esse foi o meu diferencial. Como que eu consegui, né, falando aqui para o pessoal, como que eu consegui passar em 3 mestrados no 10º período da graduação? Eu nem tinha me formado ainda, eu estava ali concorrendo com pessoas, assim, do ponto de vista profissional, que já eram juízes, promotores, mas porque eu desenvolvi durante a minha graduação produção científica. Eu iniciei na pesquisa. Então, se você quer seguir carreira docente, é mais importante ainda você fazer pesquisa. Por quê? Porque muito provavelmente a universidade que você fosse candidatar vai te exigir no mínimo aí um título de mestre. Em Goiânia, né, aqui em Goiás, eu sei de universidades que aceitam pós-graduação, mas o nível de exigência está cada vez maior. Então, você ter um mestrado é muito interessante. O mestre ele vai ter uma remuneração melhor também. Esse é um ponto interessante a gente falar, né, que essa questão da remuneração dos mestres e doutores, né, eles são mais bem remunerados do que, por exemplo, um especialista nas universidades. Então, isso vai te possibilitar uma ascensão profissional também. Outro ponto também, deixa eu ver aqui. Para o pessoal que está na graduação, eu sei que é muito difícil a gente conseguir o nosso primeiro estágio. Eu passei por isso, eu tive dificuldade para conseguir meu primeiro estágio. Muito difícil, inclusive. Muito. Porque o pessoal, eles te pedem experiência, mas como é que você vai ter experiência se você precisa de experiência, né? Então, Exatamente. Se todo mundo entendesse isso. Acaba que a gente entra no paradoxo, né? Então, para a gente começar a estagiar, o pessoal já pede experiência. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, publicar artigos e colocar isso no nosso currículo. E o que o examinador ele vai entender? Pô, o cara aqui ele já publica artigos, ele está na graduação. Então, muito provavelmente, ele vai ter um escrito interessante. Então, a produção de artigos, a participação em congressos, são coisas que as pessoas podem colocar no currículo, até mesmo vital. No âmbito científico, a gente tem o currículo Lattes, que é o currículo aí nacional, né, dos pesquisadores no Brasil, mas a gente tem o currículo vitae no âmbito profissional. Então, as pessoas, né, que estão na graduação, que querem correr atrás de um estágio, que nunca tiveram uma primeira experiência, às vezes a iniciação científica pode te auxiliar nesse sentido. Por quê? Porque vai mostrar para a pessoa que está examinando o seu currículo que você não é mais um mero estudante, que você não é mais do mesmo. Quantas pessoas que fazem pesquisa? A gente tem mais de 1.200 universidades de direito no Brasil. Né? Isso é mais, salvo engano, mais do que todo o restante do mundo. Tem vários dados aí falando sobre isso. E se a gente for olhar, a quantidade é ínfima de pessoas que fazem pesquisa. Então, se você faz pesquisa, se você desenvolve iniciação científica desde a graduação, você já está na frente de muitas pessoas. Isso pode te ajudar não só nos estágios, mas também posteriormente na sua vida profissional. Seja você fazendo concurso público, seja você no âmbito da advocacia, enfim, qualquer área no universo jurídico. A gente está falando muito aqui do direito, né, pelo fato de a gente ser do direito, mas se tiver pessoas aí também de outras áreas, qualquer área, né, do conhecimento, a pesquisa vai contribuir com a nossa carreira profissional também. Então, acho que esse é um ponto muito bacana da gente falar. Outro ponto também, networking. A gente conhece muitas pessoas quando a gente faz pesquisa, a gente se aproxima dos professores, que é muito bacana, a gente tem um contato ali também com pesquisadores, quando a gente vai participar de congressos. Todos os congressos que eu participei, eu sempre fiz contatos, né, com pessoas que eu não conhecia,
Isso é muito bacana, porque a gente vai criando uma rede, assim, né, de pessoas boas, que às vezes podem nos ajudar lá na frente, né? Eu mesmo escrevi artigos em coautoria com pessoas que eu conheci em congressos. Então, isso é muito bacana. A gente vai desenvolvendo esse network científico, participando desses eventos científicos. Isso vai nos auxiliando. Então, assim, passei agora já dessa parte dos benefícios. Acho que eu até me estendi um pouquinho além. E agora a gente pode entrar nos passos aí para quem realmente quer. A gente está falando dos benefícios, né, para realmente chamar a atenção do pessoal do quão importante, do quão relevante é. Agora a gente pode entrar já nos passos aí, algo bem pragmático para quem quiser começar a fazer pesquisa. Então vamos lá. Pessoal, tá muito quente aqui. Nossa, me fala não, tá Vamos, insuportável, cara. vamos lá, vamos lá. Pessoal, o primeiro passo para quem quer começar. Vamos supor que tem gente aqui que nunca leu um artigo científico na vida. Primeiro passo. Todos aqui têm assuntos de interesse. Então, é começar pelo assunto que você tem interesse. Por quê? Porque pesquisa requer profundidade, requer interesse. Então, se você pegar uma temática, um assunto que você não gosta, que você não tem interesse, qual que é a chance de você estudar com afinco aquele determinado tema, aquele determinado assunto? Zero. Você não vai ter interesse de se aprofundar. Então, é você escolher uma temática, né? E eu costumo falar que é uma temática que faz o seu coração cantar, um assunto, na verdade, que faz o seu coração cantar, algo que realmente ali te chame a atenção, que você goste de falar. Então, esse é o primeiro passo. Eu até peguei um exemplo aqui que eu gosto bastante de trabalhar, que inclusive é uma das minhas pesquisas que eu desenvolvi durante a graduação, que é relacionado ao direito à saúde. Eu era estagiário na defensoria, eu lidava com direito à saúde durante a minha graduação, né, do ponto de vista profissional, pelo fato de ser estagiário. Então a gente fazia petições praticamente todos os dias sobre direito à saúde. E eu falei, eu quero me aprofundar nesse ponto, mas do ponto de vista científico, não do ponto de vista só profissional. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre direito à saúde, para ver se existia caminhos para a gente, digamos assim, minimizar essa problemática no nosso país. Por quê? Porque a judicialização da saúde é um dos grandes problemas que a gente tem no judiciário. A gente tem mais de 1 milhão de ações sobre saúde no Poder Judiciário. Então, esse era um assunto que eu tinha muito interesse em pesquisar, porque eu tive um primeiro contato ali do ponto de vista profissional, e eu quis me aprofundar do ponto de vista científico. Então, era um assunto que eu tinha interesse, né, que eu gostava de falar, eu gostava de realmente ver, né, a efetivação desse direito à saúde na prática. Então, o primeiro ponto que eu recomendo, pessoal, defina um assunto de interesse. Eu não estou falando aqui para você definir uma temática, algo totalmente fechado. Não, porque antes da gente definir uma temática, algo ali redondinho, bonitinho, a gente tem que definir um assunto. Né? Vamos supor que você queira falar, sei lá, sobre delação premiada. Beleza, é um assunto, não é a temática, não é o título, né? Algo ali fechado que você vai falar. A partir do momento que você definiu o assunto, né, o que você pode fazer? Mas outro ponto, antes de falar, né, o que você pode fazer, o que é muito importante também, quem vai se aventurar no universo da pesquisa? Criar um currículo Lattes. É fundamental que todas as pessoas que queiram ingressar no universo da pesquisa, que tenham um currículo Lattes. Então, saindo dessa live, quem não tiver currículo Lattes ainda, por favor, pessoal, se tiver qualquer dificuldade, pode conversar comigo no direct, eu tenho um manual, mas vocês conseguem encontrar na internet, mas eu posso encaminhar para vocês o manual acho que do IF da Bahia, que ensina sobre o preenchimento do currículo Lattes, de uma forma assim, bem tranquila, o currículo Lattes ele é bem intuitivo, então acho assim que não tem muitas dificuldades para a gente preencher esse currículo. Então quem tiver interesse depois da live, pode me chamar que eu encaminho esse material. Definiu o assunto, fez o currículo Lattes, o que você pode fazer depois? Vamos colocar aqui seu primeiro passo, né? Definir o assunto, fazer seu currículo Lattes. Depois, segundo passo que eu coloquei aqui para a gente trabalhar, ler algo relacionado a esse assunto seu, de interesse. E pelo menos um artigo científico. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter um contato inicial com materiais científicos. Durante a graduação, especialmente no direito, a gente fica em contato muitas vezes com materiais que são superficiais, por exemplo, doutrinas esquematizadas, sinopses, são materiais importantes para a gente ter uma compreensão introdutória
sobre um determinado assunto, mas não são os melhores materiais para a gente se aprofundar do ponto de vista científico. Então, beleza, vamos supor que você queira pesquisar, né, sobre delação premiada. Você pode estudar na doutrina, saber compreender do ponto de vista técnico o que é a delação premiada, mas o que é super importante depois você fazer? A partir do momento que você já tem essa noção introdutória, que você se aprofunde. Aí eu recomendo que você leia pelo menos um artiguinho científico relacionado a esse assunto, relacionado esse nosso exemplo, relacionado à delação premiada. Beleza, Gustavo, você está falando que a gente tem que usar bons materiais, mas como é que a gente acha esses bons materiais? Ó, o Thales está entrando, legal. Ele é colega de mestrado da UNB, defensor público, muito show, seja bem-vindo. Como é que a gente seleciona? Né? Quais são essas bases de dados mais confiáveis para a gente utilizar? E eu separei aqui, Otávio, para a gente passar para o pessoal, algumas bases de dados que são gratuitas, que são abertas. A primeira e a mais clássica, que provavelmente as pessoas já conhecem, que é o Google Acadêmico. Então, acho que é o primeiro passo de todo pesquisador conhecer o Google Acadêmico. Todo mundo usa ele. É um salva-vidas. É o salva-vidas, né? Além do Google Acadêmico, outras que são um pouco menos conhecidas, né? Assim, são mais conhecidas para quem já está fazendo pesquisa. A gente tem o Cielo, a gente tem Redalyc, que é da Universidade Autônoma do México. A gente tem os repositórios das universidades. O que são os repositórios das universidades? São os sites que vão ter ali os TCCs, as teses e as dissertações da determinada universidade. Então, esses materiais são muito interessantes para quem quer fazer pesquisa, especialmente as dissertações e as teses, porque são materiais científicos mais robustos, né? Acaba que os TCCs, eles têm, às vezes, muitas falhas metodológicas e tudo mais. Então, dissertações e teses são materiais mais robustos do ponto de vista científico. Então, vocês podem jogar no Google, por exemplo, repositório Direito NB, né? Vocês vão encontrar isso para qualquer universidade, o EG, o FG. Então, vocês vão atrás desses materiais que são interessantes, dissertações e teses. A gente tem também algumas que são em inglês, que eu peguei aqui. Pessoal, não se preocupem, eu estou falando aqui, se não der para anotar, no meu perfil tem posts falando sobre essas bases de dados que vocês podem conferir depois. Eu estou fazendo só um overview para passar para vocês. E essa live também vai ficar salva também, né? Para quem não puder assistir agora, ela vai ficar salva. Sim. Tem algumas que são em inglês, que são bem interessantes. Eu anotei aqui. A Directory for Open Access Journals, a Open Access Theses and Dissertations e a Social Sciences Research Network. São essas três que são em inglês, que tem muito material ali de livre acesso para quem tiver interesse. Ah, Gustavo, mas eu não falo inglês e tal, como é que eu faço? Tem um site muito interessante chamado Deeply, que é uma inteligência artificial, que ela faz uma tradução melhor do que do Google Tradutor. Então, para quem tiver interesse, quiser trabalhar com materiais em outro idioma, inglês, francês, espanhol, utilize esse site, o Deeply. É DEEPL, que é bem interessante. Então, não tem desculpa aí para não ler materiais em outro idioma, porque quem quer dá um jeito, faz a tradução e dá para a gente utilizar nas nossas pesquisas. Exato. Beleza, esse seria o segundo passo. Então, a gente passou pelo primeiro passo, né, fazer o Lattes, definir o assunto. Segundo passo, ler algo relacionado ao assunto do nosso interesse. E também pelo menos um artigo científico relacionado a esse assunto. Gustavo, terceiro passo, o que a gente... Antes de você passar para o terceiro passo, para eu não deixar muito lá para frente. Eu já conversei com muitas pessoas em relação a você achar algum assunto para você dissertar. E muitas pessoas falam, eu não sei o que eu vou dissertar, não sei qual tema que eu vou falar, e acaba indo para aqueles temas que são mais famosos no mundo da ciência. Por exemplo, você citou mesmo a delação premiada. Muita gente, tipo assim, eu não sei sobre o que eu vou falar, aí pega esse assunto para falar. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Tipo assim, para quem não tem alguma noção de qual assunto que ele vai falar, você acha assim legal ir por esse caminho dos assuntos que são mais falados? Ou é interessante a pessoa escolher algum assunto que não é tão comentado para justamente fortalecer essa base? O que você acha? Interessantíssima a sua pergunta.
O que que eu acho? Eu, particularmente, eu prefiro temáticas que são menos debatidas. Tanto é que eu fui falar, né, no meu projeto de pesquisa para o mestrado sobre população em situação de rua, acesso à justiça e defensoria. É algo assim que poucas pessoas no âmbito do direito se interessam. Então, eu, particularmente, tenho mais, digamos assim, mais tesão por falar em temáticas que menos pessoas pesquisaram sobre. Por quê? Uhum. Porque abre um leque maior de possibilidades para a gente explorar. Mas vamos supor que você queira falar sobre uma temática que muitas pessoas já falaram sobre. Por exemplo, direito à saúde, que eu dei o exemplo, que eu já escrevi artigo. Muitas pessoas já escreveram sobre direito à saúde. Como é que a gente faz no caso dessas temáticas, né, que são mais, digamos assim, mais batidas, entre aspas? A gente precisa de delimitações. Se a gente consegue fazer boas delimitações em temas que são batidos, digamos assim, entre aspas, né, a gente consegue inovar, a gente consegue trazer uma contribuição ali interessante, seja para o artigo, seja para o TCC, para a dissertação, para a tese. Então é super importante fazer recortes. Assim, não dá, né, não era meu objetivo aprofundar, né, nessa parte assim, de recortes, até porque tem muitas coisas para a gente falar, mas só para exemplificar para o pessoal. O primeiro recorte que eu sempre recomendo, recorte temporal. Vamos supor que você queira falar sobre desigualdade no Brasil. Né? Beleza, é um assunto muito amplo, tem muitas variáveis relacionadas à desigualdade, então você precisa delimitar. Não dá para você, digamos assim, fazer uma pesquisa muito abrangente, porque senão fica genérica e muito provavelmente esse trabalho não vai ser bem visto pelos professores. Então, como é que você pode fazer um recorte temporal? Eu comentei. É interessante que você encontre algo, vamos supor, né, que você queira analisar no âmbito da desigualdade, como que o PEC, né, dos gastos públicos, acho que foi do ano de 2016, como que o PEC dos gastos públicos impactou na efetivação dos direitos sociais. Então, a PEC, ela começou em 2016. A gente tem um recorte temporal. Então, você vai analisar de 2016, vamos supor, até 2019, que foi o ano passado. Então, você vai analisar durante esse lapso temporal de 2016 a 2019. Então, é super importante que vocês encontrem marcos temporais. Não dá para analisar tudo, todas as facetas. Né? E também recortes materiais. Recorte temporal, mas também recortes materiais. Dentro da desigualdade, o que a gente vai analisar? Que a gente está comentando aqui. A gente vai analisar algo específico. A gente vai analisar a PEC dos gastos públicos, que congelou o orçamento público aí durante, salvo engano, 20 anos. E o nível, né, e qual o impacto disso na efetivação dos direitos sociais. Então, percebam que é algo assim mais delimitado. A gente não está falando de desigualdade de uma forma muito abrangente. Né? Então, recorte temporal e material é super importante. Tem outros recortes que a gente poderia falar, mas eu acho assim, de uma forma introdutória, até para a gente não se aprofundar muito, né, porque o nosso objetivo aqui é realmente falar sobre esse processo de iniciação. Eu acho que é super importante que as pessoas elas comecem a entender mais sobre esses recortes. Por quê? Porque elas conseguem, mesmo que a temática, mesmo que o assunto de interesse delas seja algo muito debatido, que muitas pessoas já escreveram sobre, através dos recortes a gente consegue fazer algo interessante. Então esse era um ponto que eu queria comentar. E lembrando para quem quer aprofundar um pouco nesse assunto, assim, eu tô tomando a sua fala, Gustavo, mas que você vai estar disponível, né, para tirar essas dúvidas no seu privado, no seu Instagram pessoal, que as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso. Sim, obrigado por lembrar, né? Eu comentei um pouquinho no início da live, mas sim, pessoal, acaba que nosso tempo, igual eu comentei aqui, ele é limitado. Pesquisa tem muitas variáveis, tem muitas coisas que a gente pode falar. Então, quem tiver interesse em continuar esse assunto depois da live, pode me procurar no Instagram. Eu tenho muitos conteúdos lá que vocês podem assistir, tanto no meu Instagram como também no YouTube. E eu tenho um canal no Telegram. Quem tiver interesse em participar, o link para inscrição está na bio do meu Instagram. Então, tá bem tranquilo. A gente estava falando sobre o primeiro, o segundo. Agora a gente ia entrar no terceiro passo, que é importante. Beleza, pessoal, eu fiz uma. Travou? Voltou.
que deu uma travadinha. Terceiro passo, pessoal, a partir do momento que você fez ali, definiu o assunto, leu algo relacionado ao seu tema, né, fez o seu lado, o que você pode fazer? O que é interessante que você faça? Que você busque ajuda. Por quê? Porque se a gente não tem ajuda nesse universo da pesquisa, muitas vezes a gente vai ficar quebrando cabeça, perdendo tempo. Então, se a gente tem a possibilidade de ter orientadores, pessoas ali com mais experiência que nós no universo da pesquisa, é muito interessante. Por quê? Porque ela vai nos guiando, vai nos tirando dos buracos. Então, é super importante buscar ajuda. E eu dividi em 4 formas, né? Eu criei isso aqui quando eu estava preparando a live, as formas que a gente pode buscar ajuda. Eu coloquei a primeira forma aqui, que é a mais tradicional, que provavelmente as pessoas já conhecem, seria uma forma institucional, a forma institucional formal. O que seria essa institucional formal? Seria o PIBIC, né, que é um programa de iniciação científica, que a pessoa ela é remunerada. Então, quem está na graduação, talvez a sua universidade tenha esse programa remunerado para iniciação científica. Eu não sei dizer como que é na UEG, mas eu acho que nas universidades públicas isso é mais comum, ter programas remunerados de iniciação científica. Nas universidades particulares é um pouco mais difícil ter, mas tem universidades particulares que também tem, por exemplo, a PUC e outras universidades. Então, PIBIC é o programa de iniciação científica remunerado, que você vai ter uma bolsa ali, provavelmente de R$ 400. Cada universidade vai ter o seu edital interno, então é interessante que as pessoas fiquem de olho nessa questão, quando que vai ser publicado o edital. Geralmente é anual, os editais são publicados de forma anual. E também tem o PIVIC. Para quem não consegue participar do PIVIC, que geralmente é mais concorrido, tem o PIVIC, que é o Programa de Iniciação Científica Voluntário, onde a pessoa ela não recebe, né, ela não recebe dinheiro, mas ela tem a orientação de um professor. Então, tanto o PIBIC como também o PIVIC são muito interessantes e acaba que muitas pessoas ficam muito focadas em dinheiro, né? Elas pensam assim, não consegui PIBIC, não vou fazer iniciação científica. Pessoal, isso é um investimento que você está fazendo no seu futuro. Você fazer de forma voluntária, só de você ter uma pessoa ali para te orientar, é muito interessante. Você já está ganhando, você já está no lucro. Então, se não tiver PIBIC, se tiver só PIVIC na sua universidade, bacana, faz o PIVIC, que é voluntário. Por quê? Porque você vai começar a desenvolver as suas habilidades científicas. A segunda forma que eu coloquei aqui, que a gente pode buscar ajuda, seria de uma forma ainda institucional, mas informal. Por exemplo, na minha universidade, quando eu comecei a fazer pesquisa, não tinha PIVIC, não tinha PIBIC. O que eu fiz? Eu cheguei em um professor que eu já tinha ele, por exemplo, nas minhas redes sociais, e eu via que ele participava de muitos congressos, apresentava artigos. O que eu fiz? Eu pedi uma ajuda para ele, para começar a escrever artigos. Então, foi de uma forma assim, bem informal, ele me ajudou da forma que ele pôde. Acaba que ele, pelo fato de ser voluntário, né, assim, de não ter uma vinculação institucional, ele foi me dando mais conselhos. Ele não pegou no início ali para ler os meus trabalhos, mas só dele me dar esses conselhos, assim, Gustavo, tem tal material que você pode utilizar na sua pesquisa. Só essas conversas que eu tinha com esse professor já me ajudaram muito. Então, se você é de uma universidade que não tem esses programas formalizados, muito provavelmente você vai ter um professor ali da graduação que ele faz pesquisa, que ele é mestre, que ele é doutor. Então, que você pode chegar nele para conversar e que muito provavelmente ele vai ter interesse em te auxiliar. Às vezes ele não vai ter uma disponibilidade de tempo tão grande, né, para poder, às vezes, corrigir o seu trabalho, mas só uma indicação, só uma conversa, isso já ajuda bastante a gente. Então, essa foi a Interessante. forma que eu coloquei. Desculpa te cortar, Gustavo, mas é interessante você falar sobre isso, porque muita gente acha que não pode escrever um artigo científico, não pode entrar na ciência, só porque a faculdade não disponibiliza essa estrutura de pesquisa. Porque a gente sabe das realidades diversas dessas faculdades, né, que muitas delas não têm esses programas, mas que o próprio aluno, por si mesmo, ele pode buscar a ajuda de um orientador ou de um professor para começar a ingressar nessa área, né? Sim, com certeza. A gente tem que sempre buscar, né, caminhos para não ficar parado, porque acaba que obstáculos a gente sempre vai ter. Então, eu falo muito assim porque eu passei, né, por essa situação de não ter ali, quando eu estava começando, por essa situação, né, de não ter algo formalizado.
Mas aí depois, quando eu comecei a participar de congressos, foi engraçado porque eu também, na época, era presidente de CA, então eu comecei a conversar junto à faculdade para formalizar algo. E a gente conseguiu formalizar um projeto ali de pesquisa vinculado ao nosso curso, que era como se fosse um PIVIC. Então é muito interessante que a gente tenha essa proatividade, porque muitas vezes as universidades não fazem porque elas não estão sendo demandadas por aquilo. Então, Exatamente. por isso que é muito relevante o papel que vocês fazem, né, pelo Caldir, Uhum. de fazer eventos, de ter esse diálogo institucional, porque se os alunos eles não se colocam, né, ali junto com as demandas, junto à universidade, às vezes a universidade não vai fazer. Então, é muito bacana, Liga, CA, todos esses movimentos estudantis que têm essa finalidade, né, de contribuir aí com o ensino, com a pesquisa, com a extensão. Não, sim, Eu, exatamente. E fora que, por exemplo, como o nosso país, infelizmente, não é um país que investe em ciência, é importante a gente ter essa proatividade por nós mesmos, não ficar dependendo de estruturas, para a gente manter isso de pé e levar isso para frente, entendeu? Porque se a gente for depender de estruturas, investimentos, bolsa, dinheiro, eu creio, né, particularmente falando, que a gente nunca vai escrever, a gente nunca vai pesquisar de fato. Então, eu acho que isso tem que partir mais da gente mesmo. sim, com certeza, né? Eu estava vendo na pesquisadores, né, na área da saúde, acaba que isso é muito ruim, né? É muito triste. Pesquisadores da área da saúde estavam tirando dinheiro do bolso para fazer pesquisa relacionada à Covid. Então, acaba que dentro das ciências humanas a gente tem uma, digamos assim, uma facilidade maior de fazer pesquisa. Por quê? Porque eu posso estar me equivocando, mas assim a visão que eu tenho é que dentro das ciências humanas, a gente tem uma facilidade maior, por quê? Porque os materiais que a gente vai trabalhar, muitas vezes são livros, são artigos científicos, são materiais de mais fácil acesso do que, por exemplo, uma enzima que o pessoal da saúde vai comprar que custa R$ 10.000. Se não for a Justamente. universidade que compra, como é que eles vão desenvolver a pesquisa? Então, na área da saúde, tem muito essa particularidade deles dependerem muito da universidade. Já nas ciências humanas, a gente tem essa facilidade maior, porque a gente consegue muito material gratuito na internet, tem essas bases de dados que são abertas. Então, trabalhos de revisão, que não são trabalhos ali de campus, que envolvem pesquisas empíricas, em tese, são mais baratos do que esses outros estudos, né, que muitas vezes são experimentais ou que são empíricos, envolvem muitas vezes muitos gastos, né, que a própria universidade tem que pagar, senão o pesquisador não consegue desenvolver. Vocês estão ouvindo, né, galera, de humanos? É importante a gente reconhecer os nossos privilégios em relação à pesquisa, enquanto muitas pessoas das áreas das biológicas e até das exatas, por exemplo, eles não têm estrutura para fazer esse tipo de pesquisa. Então, vamos aproveitar, hein, galera? Ó, pessoal, a professora Ellen está entrando aí na área. Vocês têm que fazer uma live com a Ellen, que ela sabe muito de pesquisa. Vai ser muito bem-vinda. Ela é professora da Unialfa, está terminando o mestrado agora também. E ela recomenda que vocês acompanhem o perfil dela, que ela também produz bastante conteúdo relacionado à pesquisa. Então, vale super a pena também. Eu estava falando sobre as formas, né? Outra forma também que vocês podem fazer. Vamos supor que não tem ali nenhum professor que consegue te auxiliar, mesmo de forma informal. O que vocês podem fazer? Vocês podem correr atrás de consultorias, né? Consultorias ali de forma privada, particular. Aí, se você tiver um dinheiro, né? Uma estrutura para conseguir, né? Acaba que na internet agora tem muitas pessoas fornecendo esse tipo de serviço, de orientação para projeto, para escrita de artigos. Então, é uma possibilidade também para as pessoas que tiverem interesse. Vamos supor que deu tudo errado na universidade, ninguém quis orientar, não tinha nenhum professor ali com disponibilidade de tempo. Então, vocês podem correr atrás dessas consultorias. Vocês podem pesquisar no Google, no Instagram. Então, as consultorias científicas também é uma forma de você encontrar auxílio. Mas, Gustavo, eu não tenho dinheiro para pagar uma consultoria privada, como é que eu faço para começar? Eu sei que é muito difícil ali quando a gente está na graduação, muitas vezes a gente tem que ficar no dilema, né, entre comprar o lanche ou então a Xerox, né, tirar a Xerox. Então Exatamente. eu sei que é difícil. Então a gente pode começar
vamos supor que, né, que tudo deu errado, a universidade não ajudou, você está com pouco dinheiro, começa por conta própria. Procura na internet algum livro de metodologia ou algum artigo que você vai encontrar, né? Você vai encontrar materiais na internet que são de qualidade, que vão te auxiliar nesse seu processo de início na pesquisa. Tem um site que se chama Rede de Estudos Empíricos em Direito, RED, REED. Recomendo que vocês pesquisem, especialmente aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar com pesquisa empírica. Por exemplo, eles têm um livro lá que é de livre acesso sobre metodologia empírica. Então, tem muito conteúdo gratuito de qualidade na internet. A gente só precisa buscar, né, quais são esses materiais. A Ellen comentou aqui, ó, sim, mas é importante dizer que as universidades humanas deixam a desejar nas assinaturas de base de dados. A Ellen Exatamente o que a gente comentando aqui, falou. contribuindo. Isso é verdade, Ellen. Isso é verdade. Aí eu peguei aqui alguns livros, né, de metodologia para quem tiver interesse em pesquisar. A gente tem, primeiro, que é um dos mais clássicos, do Marconi Lakatos, né, da Marconi Lakatos, que dentro das ciências humanas muitas pessoas utilizam, que é a metodologia do trabalho científico. Então, quem tiver interesse, pesquise sobre esse livro, porque ele vai te dar uma noção bem interessante sobre pesquisa, sobre os métodos científicos. Outro livro também, que é bastante interessante, inclusive quem me recomendou foi a Ellen, que está aí na live, que eu sempre falo, toda live que eu estou falando, que eu faço, né, basicamente, quando me perguntam sobre materiais científicos, que é a Metodologia da Pesquisa em Direito, dos professores Marina Ferfenbaum e Rafael Maffei. Um material muito interessante, recomendo, porque vai te dar uma base bem interessante para vocês fazerem pesquisa. E por fim, a gente tem também, eu peguei 3 exemplos, mas tem vários outros materiais que vocês podem encontrar aí pela internet, ensinando a elaborar projeto de pesquisa, artigo. Mas um que eu acho bem interessante também é o Repensando a Pesquisa Jurídica, da professora Miraci. Tem mais 2 autoras que escrevem com ela, que eu não me recordo o nome, mas se vocês colocarem no Google, vocês encontram. Repensando a Pesquisa Jurídica. Então, fica aí 3 materiais, dicas, né, para quem tiver interesse. Nossa, pessoal, acaba que o tempo já tá correndo, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu vou falar aqui de uma forma bem breve, para passar a palavra pro Otávio, porque eu sei que a gente tem perguntas, para mim não terminar a live sem responder essas perguntas, tá bom? Mas lembrando Então, que quarto. caso acabe a live, Gustavo, a gente pode abrir uma outra, tá? Bem rapidinho, para responder as perguntas. Para não ficar muito extenso, mas para não ficar sem falar nada, tá? Sobre as perguntas. Quarto passo, que eu acho que é interessante do que a gente está falando. Montar um cronograma. Então, você buscou um apoio ali de um orientador, de um professor. Então, é interessante que você converse com esse professor ou com a pessoa que vai te dar esse apoio para você montar um cronograma de trabalho, para você elaborar o seu projeto e também o seu artigo. Por quê? Porque não dá para você escrever um artigo sem escrever o projeto. Passando aqui para vocês, o projeto é a base, é algo basilar para que vocês possam escrever um bom projeto de pesquisa. Eu comecei tudo errado. Eu comecei a escrever no quarto período por um artigo científico, sem ter escrito um projeto. Então, eu comecei de forma assim, tudo errado. Então, as coisas que eu fiz de errado, eu quero passar para vocês, para que vocês não cometam esses erros. Então, Organização é o primeiro aprendam passo, então. isso, organização. Cronograma, projeto de pesquisa, aprendam a fazer isso, porque quando vocês forem escrever o projeto, o artigo, vai ficar muito mais fácil. Então, esse seria o quarto passo, a organização. Quinto passo, de uma forma geral, selecionar a bibliografia e iniciar a leitura de artigos e também os fichamentos. Mas eu não vou aprofundar nessa questão de leitura, fichamento, até porque eu tenho muito conteúdo no meu perfil falando sobre isso. Então, quem tiver interesse em saber sobre isso, pode pesquisar no meu Instagram ali, que vocês vão encontrar com certeza conteúdo sobre isso. Mas esse seria aí que eu considero o quinto passo. Sexto passo, elaborar o projeto de pesquisa. Já tinha falado lá atrás, né? Então seria, na verdade, elaborar o artigo. Então você elaborou cronograma, projeto de pesquisa, começou a selecionar a bibliografia, fez fichamento dos artigos, você já está apto a escrever um artigo científico. Parece que é muita coisa, acaba que no início, quando a gente está começando, realmente é muita coisa, mas aos pouquinhos
isso vai ficando mais natural, vai ficando de uma forma bem mais tranquila. Então, a gente tem aquela mentalidade que não dá para fazer pesquisa em uma semana, em uma sentada. Você não vai sentar hoje, não é, por exemplo, petição. Petição você senta aqui hoje, você faz uma petição de 15 páginas. Artigo não funciona dessa forma, né? Projeto de pesquisa não funciona dessa forma. Por quê? Porque você precisa desse tempo para você amadurecer do ponto de vista científico. Você ter contato com as leituras, você refletir. É interessante que você também debata essas leituras com alguém, com algum professor, orientador. Participe muito de congressos, é muito interessante. E, pessoal, nesse período de pandemia tem muitos congressos online. Então, recomendo bastante. Eu vou parar de falar, porque já falei demais. Passar para as perguntas. Tudo bem, Gustavo. Só um parêntese mesmo, que é na verdade, não é uma pergunta feita, mas é como eu estava conversando com outros alunos, muitos deles que já escrevem artigos científicos, que já estão nessa área da ciência, muitos deles perdem o ânimo em certa parte da pesquisa, porque eu acho que você já passou por isso também, que chega em um momento em que você não sabe mais o que escrever. Tipo, você já escreveu tanto, você já desenvolveu tanto, e você ainda tem que terminar. E as pessoas ainda ficam desanimadas, tipo, o que que eu escrevo, o que que eu faço? Antes de eu passar para as perguntas, qual que é a sua dica para essas pessoas? Gente, não é fácil mesmo. Isso, todas as pessoas passam por isso, de graduandos a doutores. O Uhum. que eu recomendo, gente? Leitura. Leitura e fichamento desses artigos. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter uma ideia, como você pode continuar a sua pesquisa lendo um outro trabalho na sua área de pesquisa, no seu assunto. Então, é realmente esse caminho, que é um pouco tortuoso, né? Da gente sentar a bunda na cadeira, estudar, ler artigos. Muitas vezes, quando a gente está muito focado com a nossa pesquisa, é ruim. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar possibilidades. A gente está muito centrado e o que é interessante? Descansa. Fecha ali o seu artigo, o seu projeto de pesquisa, tira 1, 2 dias para você descansar. Depois você volta fazendo uma leitura do que você já escreveu, porque você vai estar com a cabeça mais fresca e, consequentemente, você vai ter mais insights, né? Então, assim, o que eu recomendo para não ter essa trava na escrita? Que eu já tinha comentado, né? O projeto de pesquisa, que é muito importante. Tem pessoas que começam a escrita de artigo sem projeto. Eu acho que é um pouco difícil, um pouco complicado, porque é como se fosse uma casa, né? Você precisa de um projeto. Se você não tem um projeto, você vai construir uma casa só no olho. Então, as chances são grandes de dar ruim. E a mesma coisa vale para pesquisa. Então, ter um projeto de pesquisa já vai te ajudar bastante para que você não trave. Por quê? Porque quando você passar para a parte da escrita, você vai mais, digamos assim, organizar, né, os elementos ali que você já fez no projeto de pesquisa e se aprofundar um pouquinho mais. Então, é uma forma interessante. O projeto de pesquisa dá um tempo também, né, em relação à sua pesquisa, fechar o computador, fechar o Word, tirar um tempinho ali para você descansar, não ficar tão focado naquilo. E também, né, ler mais trabalhos científicos na sua área para que você tenha às vezes mais insights para a sua pesquisa. Eu mesmo hoje estava sofrendo com isso, porque eu tenho que entregar um ensaio, uma disciplina na segunda-feira, né, de filosofia política e direito constitucional. E a gente tinha que escrever um ensaio, né, sobre algum tema relacionado à disciplina. Eu estava refletindo o que eu poderia escrever relacionado à disciplina, relacionado aos artigos que a gente já leu. Então, o que eu fiz? Eu vi que a bibliografia que estava ali na, no programa da professora, eu vi que não ia me atender tanto. Então, eu comecei a pesquisar por fora. Eu fui atrás de outros artigos, eu fui tendo insights. Até juntei com outras disciplinas algo que eu poderia construir, né, de uma forma conjunta. Então, foi interessante, porque hoje eu consegui, né, delimitar mais o meu tema de pesquisa para a escrita desse ensaio. Só para contextualizar o pessoal, o ensaio é como se fosse um artigo, mas ele tem umas particularidades, ele é bem mais condensado. Vai ter ali suas 4 a 7 páginas. Então é um trabalho bem mais condensado, que não é o artigo, que não tem todos os elementos do artigo, mas também é um formato de trabalho científico. Gustavo, faltam 30 segundos para acabar a nossa live. A gente ainda não foi para as perguntas de fato. Então, eu vou pedir para vocês que estão assistindo a live, a gente vai abrir uma nova agora. A gente vai fechar essa e já vai abrir a outra. Então, vocês entrem lá, ok? Que a gente vai responder
as perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas do Caldir e no privado do Instagram do Centro Acadêmico, ok? Então a gente vai encerrar agora, mas entre na próxima que a gente vai abrir. Beleza, gente? Beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, voltamos. Essa segunda parte dessa live sobre artigo científico, a gente vai estar respondendo as perguntas com o Gustavo. Então vocês podem ficar à vontade, tá? Vamos esperar o Gustavo entrar. Vocês estão gostando, gente? Coloca aqui nos comentários se vocês estão gostando. Vocês estão muito caladinhos. O que vocês estão achando da live? Tá conseguindo entender, absorver o conteúdo? Tá respondendo as perguntas de vocês? O que vocês estão achando? Pode colocar aí nos comentários, viu, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Aí, Voltei. vamos lá, Gustavo. Para não tomar muito seu tempo também, a gente separou 4 perguntas, porque assim, por conta da demanda de perguntas do Instagram e dos directs, eu separei 4 perguntas que englobam praticamente todas as outras, né? Porque também teve muita pergunta repetida e tudo mais. Então, eu separei 4 perguntas. Uma delas a gente já comentou lá no início, que eu até te falei, sobre em qual período é mais recomendável você começar na iniciação científica. Você mesmo disse que o quanto antes, né? Quanto antes a pessoa puder ingressar nessa área é interessante. E a segunda pergunta inclusive é até uma dúvida minha mesmo, como escrever de forma clara e objetiva? Existem técnicas para isso? Eu acho que isso é uma pergunta de quase todos os estudantes. Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo, porque isso aí vai entrar muito a parte do português em si. O que é muito comum no direito, pegando aí nossa área, mas também vale para outras áreas que tem esse, digamos assim, esse formalismo demais, esse rebuscamento demais. Os Uhum. textos, os trabalhos científicos jurídicos, muitas vezes são prolixos e tem muitos rebuscamentos desnecessários. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes vêm com aquela mentalidade da prática profissional. Elas pensam assim, eu tenho que colocar a data bem no meu artigo, eu tenho que escrever odiernamente, eu tenho que... Mas rebuscamento não significa qualidade. Então, o mais importante na sua pesquisa é você focar em trazer algo de positivo para a área do conhecimento que você está pesquisando e também para a sociedade, algo que seja ali realmente relevante. Então, você não tem que focar em fazer algo muito rebuscado. Por quê? Porque se você usar muitas vezes rebuscamentos, qual que é a tendência? Às vezes sua linguagem ela vai ficar de difícil acesso, outras vezes vai ficar algo prolixo. Eu falo isso porque eu tive contato durante a graduação muito com um professor que hoje é amigo meu, e ele é da área de letras. Então, ele leu alguns trabalhos meus, né, e ele me deu esse feedback, porque ele também trabalha dentro do direito. Então, muitas vezes, os nossos trabalhos científicos, muitas vezes, são prolixos dentro do direito. Então, a gente tem que tentar, digamos assim, escrever de uma forma mais simples. Se a gente escreve de uma forma mais simples, a gente evita bloqueios, porque quando você tenta escrever de uma forma mais difícil, mais complexa, isso talvez cause bloqueios. Comigo já aconteceu, quando eu estava na graduação. Enfim, eu tinha a perspectiva de querer escrever bonito, igual eu escrevia as petições, da forma que eu escrevia petições. E depois que eu fui realmente refletir sobre o meu processo de escrita científico, eu vi que era desnecessário essas coisas. Então, a gente não tem que puxar a carroça, né, encher, digamos assim, encher linguiça, por exemplo, ficar homenageando autor de acordo com o ilustre fulano de tal. Uhum, Não, a gente não pode exatamente. usar esses pontos, né, e ficar, enfim, elogiando. É realmente assim, de acordo com fulano de tal. Não é de acordo com excelentíssimo, não é petição. Então é de uma forma direta. Então, se as pessoas evitam, né,
rebuscamentos, juridiquês, tentam escrever parágrafos curtos também, ordem direta, que é super importante. Às vezes, quando você escreve um parágrafo que é muito grande, é muito difícil de você conectar, você manter a coesão, porque muitas vezes você vai ter que usar mais vírgulas, né? Não é todo mundo que sabe usar vírgula direito, então faz o parágrafo, faz um período curto, ali uma, no máximo 2 linhas, tá passando de bom, mas mantenha a coesão, né, ali da sua escrita. Então isso entra nessa parte realmente da escrita, entra muito do português, que a gente tem que muitas vezes rever as nossas premissas, porque no direito tem muito disso, né? No âmbito profissional, da gente escrever de forma rebuscada. E na pesquisa não necessita. Vocês vão, claro, que vocês vão encontrar muitas pessoas, pessoas que são doutoras, escrevendo de forma rebuscada, mas isso não é necessário, isso não é sinônimo que a sua pesquisa ela vai ser boa. Você pode escrever de uma forma super rebuscada, de uma forma super, digamos assim, chique, mas se o seu conteúdo não for bom, ele não vai ser aprovado. Se vamos supor que você quer submeter para uma revista, provavelmente ele vai ser rejeitado, porque os pareceristas, né, os professores que estão ali avaliando o seu trabalho, isso vale para congresso, isso vale para graduação também, TCC. Quem faz iniciação científica de forma institucionalizada, o PIBIC, o PIVIC, precisa entregar um relatório de pesquisa. Então, isso também vale para os relatórios de pesquisa. Então, gente, escreve de uma forma simples, mas realmente assim com robustez do ponto de vista de conteúdo. E esquece esses pontos que eu falei para vocês que possivelmente você vai conseguir evitar aí bloqueios na sua escrita. E revise um pouquinho também de português, que é super importante para todos nós, independentemente se você é graduando, se você já é pós-graduando, enfim, sempre é interessante a gente estudar e rever as nossas bases, né? Maravilha, Gustavo. E só abrindo um parêntese, é importante a gente lembrar que a nossa produção de ciência, a nossa produção de artigos científicos, de escrita, não é só para os operadores de direito. A gente tem que ter consciência de que aquilo que a gente produz vai alcançar, sim, a sociedade civil. Então, a gente tem que escrever para eles. A gente tem que escrever tanto para um promotor de justiça entender, quanto para uma faxineira entender também, sabe? Porque às vezes a gente tem essa noção de artigo científico, produção da ciência e tudo mais, de algo muito distante da sociedade civil, e não tem que ser assim, né? Tem que ser acessível a todos, todo mundo tem que entender, todo mundo tem que ter acesso a esse conhecimento. E eu acho que, assim, claro que não é errado a pessoa escrever de forma rebuscada, igual você falou, tem pessoas, tem cientistas que fazem dessa forma. Porém, eu acho, particularmente falando, mais justo e mais coerente a gente escrever de forma e produzir de uma forma que todo mundo possa ter acesso, né? Bom, passando para a próxima pergunta, a nossa terceira pergunta é: qual a importância da iniciação científica para o currículo e fora dele? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas dá para a gente uma resumida, por gentileza, Gustavo. Qual que é a importância, tanto para o currículo quanto para a nossa vida fora dele? Só você estava comentando sobre esse ponto, né, da acessibilidade da nossa escrita, aí me veio na cabeça outro ponto também que é interessante a gente falar, que outras pessoas de outras áreas, elas podem ler a nossa pesquisa para quê? Para utilizar, muitas vezes, da interdisciplinaridade. Vamos supor que um cientista político, ele queira compreender algum aspecto jurídico, sei lá, sobre democracia. Então, ele vai atrás de um trabalho científico no direito. Então, vamos supor que tem muitos ali, muito juridiquês, muito rebuscamento, ele vai ter dificuldade para entender, então ele vai possivelmente optar por um trabalho que seja de mais fácil compreensão e, consequentemente, o seu trabalho ele vai ter menos acessos, vai ter menos citações e isso vai ser ruim para você. Então, se você faz de uma forma mais acessível, consequentemente você atinge mais pessoas, consequentemente você vai ter mais citações e você vai difundir mais o seu nome e a sua pesquisa. Só para fechar esse ponto. Ótimo, excelente. Sobre a questão da importância, né, da iniciação científica para currículo, eu acho que entra muito o que a gente falou realmente lá no início da live, né, sobre, vou até retomar aqui, senso crítico. Gente, quando vocês entram na pesquisa, vocês têm a oportunidade de se aprofundar em um determinado ramo do conhecimento. Então, muitas vezes algo que a gente vê ali na faculdade de uma forma superficial, através da pesquisa você consegue se aprofundar e, consequentemente,
desenvolver um senso crítico sobre aquela temática. Isso vai te ajudar não só para escrever artigos, mas também para que você tenha um raciocínio mais rápido na sua profissão, seja ela qual for, né? Você vai melhorar a sua escrita, isso vale tanto para a escrita científica, como também para a escrita de petições, sentenças, pareceres, ou qualquer outra coisa que vocês vão escrever. Isso, consequentemente, isso com certeza vai auxiliar. É claro, assim, que tem alguns tipos, né? Não posso generalizar, tem alguns tipos, alguns gêneros, né, textuais. Acaba que a escrita científica ela é muito, digamos assim, sem emoção. A gente não pode trazer emoções. Então, acaba que muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade, né, quando estão fazendo pesquisa, para depois escrever, sei lá, uma poesia, um poema, porque ela está tão acostumada, né, com a escrita científica, aquela coisa, digamos assim, sem sal, sem emoção, sem sentimento. Aí, quando ela vai para a escrita de algo que requer mais emoção, ela tem uma certa dificuldade. Então, realmente tem essa particularidade, mas nada que não se resolva aí com a prática, né? É só você não deixar de lado, seu outro viés, né, da escrita. Mas se você realmente ficar só na escrita científica, só lendo coisa científica e não ler outras coisas, realmente você vai ficar muito, digamos assim, centrado no tipo de escrita e isso pode, às vezes, te prejudicar em outros gêneros textuais. Currículo e visibilidade para o mercado de trabalho, que a gente comentou. Se você é estagiário, se você está na graduação, na verdade, né? Você está na busca aí do seu primeiro estágio. A gente estava até brincando aqui, eu e o Otávio, que os estágios, né, eles querem que você tenha experiência para você ingressar, mas muitas vezes, quando você quer o seu primeiro estágio, você não tem experiência. Então, fica naquele paradoxo, né? Você precisa do estágio para ter experiência, mas você não tem experiência. Então, a produção de artigos científicos, a iniciação científica dentro do seu currículo pode ser muito bem visto pelos examinadores do seu currículo. Quando você vai submeter, por exemplo, para um escritório, eles podem, para o escritório, para a empresa, eles podem analisar, pô, o cara ele não tem experiência, mas ele já escreve artigo, ele está na graduação ainda. Então, possivelmente, essa pessoa aqui, ela tem uma escrita boa, e isso vai ser interessante para a gente. Então, essa perspectiva é interessante no âmbito da graduação. Para quem quer seguir carreira docente, é interessante porque você, consequentemente, vai ficar mais próximo de um mestrado, de conseguir uma aprovação em um processo seletivo de mestrado, de conseguir uma vaga em universidade. No âmbito dos concursos públicos que a gente comentou, tem uma etapa da prova de títulos, que os concurseiros que têm produção científica, eles conseguem se destacar em relação aos demais, porque grande parte dos concurseiros não fazem pesquisa. Então, se você tem a publicação ali de um artigo, dois, isso vai te ajudar bastante nessa etapa, né, que geralmente é a última etapa dos processos seletivos. A questão também do network, que eu comentei, que você vai conhecer diversas pessoas, professores, pesquisadores, enfim, de uma forma sintética, são esses principais pontos aí que a iniciação científica vai te proporcionar. Do ponto de vista financeiro, também é interessante um mestre em relação às demais pessoas, né? Um mestre, um doutor, em relação à sociedade civil, né, comum, que não tem mestrado ou doutorado, ganha mais. Então, isso, inclusive, tem dados, acho que é do Ministério da Ciência e da Tecnologia, tem dados relacionando isso, falando que, salvo engano, um mestre ganha até 4 vezes mais do que um trabalhador comum. Então, isso é interessante do ponto de vista remuneratório também. Excelente, Gustavo. Penúltima pergunta, porque a última eu vou fazer uma pessoal, tá? Penúltima pergunta é a seguinte: como desenvolver o tema sem fugir do mesmo? Esse é um problema que, particularmente, às vezes até eu passo de fuga de tema. Porque às vezes você tá falando sobre determinado assunto, aí esse assunto se ramifica para outro e você quer comentar do outro sem fugir do que você está falando, enfim. Como falar de um tema sem fugir dele, Gustavo? Excelente pergunta. Estou refletindo aqui. É interessante que a pessoa que todas as pessoas, né, que querem fazer pesquisa, que elas olhem bastante para o projeto de pesquisa, especialmente para o problema de pesquisa. O problema de pesquisa ele vai estar ali no formato de uma frase, né? Então, no formato de um questionamento, na verdade. Então, é interessante você pensar, pô,
isso que eu quero colocar no meu artigo, ele vai me ajudar a responder o meu problema de pesquisa? Se for ajudar, bacana, você pode colocar. Se não for ajudar, você descarta. E também, né, acaba que as delimitações que eu comentei, temporal, material, elas ajudam justamente a gente não ficar na amplitude, né? Então, os recortes são bem interessantes justamente para evitar que a gente fuja muito aí do tema. Olhar para o problema de pesquisa é super interessante. Outra coisa também que eu esqueci de falar, mas isso entra mais ali para a escrita do artigo, mas também em projetos de pesquisa os professores podem solicitar de vocês, que é em relação ao sumário. É interessante que no momento da pré-escrita, vocês construam um sumário provisório, um sumário hipotético, que a gente comenta, que a gente fala. O que vai ser esse sumário provisório hipotético? Vai ser realmente o sumário que você vai organizar os seus capítulos. Então, você vai escrever lá qual que vai ser o seu primeiro capítulo, qual que vai ser o seu segundo capítulo, qual que vai ser o seu terceiro capítulo. E como é que a gente faz isso, né, para definir quais são os seus capítulos? A gente, mais uma vez, retorna ali para o projeto de pesquisa, a gente olha ali especialmente para o nosso objetivo geral e objetivos específicos. Objetivo específico, eu gosto de falar muito isso para os meus mentorados, para a gente olhar os objetivos específicos e já imaginar que possivelmente esses objetivos específicos vão virar capítulos. Então, se você fez um projeto de pesquisa robusto, você consegue ter uma facilidade maior para construir esse sumário hipotético que a gente está comentando. Só que ali nos objetivos específicos do projeto, você não destrincha tanto, você não coloca, por exemplo, subcapítulos, você coloca os objetivos. Já nesse sumário hipotético, o que você pode fazer? Beleza, o seu primeiro capítulo ele tem mais um viés histórico. O que você pode fazer? Você pode fatiar ele. Pô, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou quero falar sobre isso de uma perspectiva histórica. Beleza, qual que vai ser o meu período histórico que eu vou abordar? Ah, é tal. Então eu vou fatiando esse capítulo em vários, digamos assim, subcapítulos entre aspas, porque dentro de um artigo científico, não é muito interessante que a gente coloque muitos subcapítulos. É mais interessante vários subcapítulos dentro de uma dissertação, dentro de uma tese. Por quê? Porque você vai ter uma disponibilidade de páginas maior. Então, você pode ali, realmente fatiar bastante o seu trabalho, uma dissertação, uma tese, no TCC também. Para quem tiver interesse, é só depois, pessoal, vocês olharem dissertações, teses, e olhar ali o sumário da pessoa. Muito provavelmente vai estar todo fatiado ali, dentro de um capítulo, subcapítulo. Então, por que não é interessante fazer isso no artigo? Porque no artigo a gente tem uma limitação de páginas ali, geralmente vai ter de 15 a 25 páginas. Então, se a gente começa a fatiar muito o nosso artigo e coloca vários subcapítulos dentro de um capítulo, o que pressupõe para as pessoas que estão avaliando? Que a gente vai ficar numa superficialidade, porque quando a gente abre o capítulo, a gente precisa ter um espaço para a gente se aprofundar. Então, nessa limitação de páginas que a gente tem dentro de um artigo de 15 a 25, tem algumas revistas que aceitam até 30 páginas, a gente não consegue abrir muito sobre capítulos. Então, recomendo que, se você queira realmente passar para o seu artigo esse sumário provisório que você montou, que você fez só realmente para te ajudar na elaboração da escrita, que você foque ali com 2 subcapítulos, já está passando de bom, tá bom? Porque realmente tem essa questão de você não ficar na superficialidade. Então, esse sumário hipotético, provisório, você vai montar realmente ali mais para te auxiliar na organização da sua argumentação dentro do trabalho científico, dentro do artigo, dentro da dissertação, dentro da tese. Excelente, Gustavo. Muito interessante mesmo isso que você falou. Olha, a Clay Duran. Ah, você pode falar. É porque ela mandou uma pergunta aqui. Não sei se você ia Eu falar ia, sobre ela. eu ia falar exatamente sobre isso mesmo. Ela perguntou se fazer um mapa mental ajuda nessa delimitação do tema. O que você acha? Com certeza. Eu acho que quanto mais recursos lúdicos você puder utilizar para a escrita do seu artigo, eu particularmente nunca fiz mapa mental, mas já vi pessoas falando que isso ajuda. Então, com certeza, pode sim fazer um mapa mental que possivelmente vai te ajudar, vai te auxiliar na escrita do projeto. Eu, particularmente, eu faço o sumário, mas eu acho que se eu fizesse ali um mapa mental, talvez seria até mais interessante do que
esse sumário, pensando aqui, né? Porque algo ali, às vezes, mais visual, seja mais interessante, realmente, do que só escrita, né? A gente fica muito ali na escrita, às vezes tem uma imagem, algo que desperta algum gatilho na nossa mente, seja interessante. Facilita, né, a compreensão e a absorção do Sim, conhecimento como um todo, né? Ótimo, Gustavo. Última pergunta para a gente encerrar essa live maravilhosa, que eu particularmente adorei. Na verdade, essa última pergunta é um pouco mais pessoal. Eu queria que você, Gustavo, falasse, você que está no meio do projeto acadêmico, da ciência como um todo, qual que é a sua visão da ciência no Brasil hoje? O que que você acha, quer dizer, qual o futuro que você prevê para a ciência no Brasil atualmente, tendo em vista que, infelizmente, nós não temos apoio governamental, federal, estadual, para a gente desenvolver projetos, desenvolvimento de ciência como um todo. Qual que é a sua visão em relação a isso? excelente pergunta, é difícil, né? Realmente é difícil a gente fazer essa futurologia, né? Mas, assim, eu vejo de uma forma mais geral que realmente envolve muito essa questão de governo, perfil do governo atual, né, que realmente assim, não privilegia a questão da educação, da pesquisa. Então, mas isso não começou de agora, né? Eu vou fazer uma crítica até mesmo de governos anteriores, que desde, acho que, salvo engano, desde 2010, por aí, que a pesquisa no Brasil, ele vem decrescendo. Então, não é algo exclusivo do governo atual, é algo que já vem de gestões passadas, até mesmo de governos mais à esquerda. Então, isso é realmente algo preocupante, mas que talvez, por conta desse período de pandemia, a gente encontre uma luz, né, pelo fato, igual eu comentei mais no início da live, em relação à importância, né, que as pessoas estão percebendo agora, do quão importantes são as universidades, do quão importante é, né, fazer pesquisa. Então, talvez essa pandemia pode servir de gatilho para as pessoas se despertarem do ponto de vista político, escolherem pessoas que dão uma maior importância para as pesquisas, para a educação. Pode ser, né, que eu esteja aí sendo muito otimista, mas é uma possibilidade, né, uma hipótese que pode realmente assim melhorar um pouco o nosso futuro, né? Outra possibilidade que eu vejo também que as universidades já estão desenvolvendo, que são buscar formas alternativas de financiamento. Por exemplo, na UNB, ela agora tem uma vertente muito forte em relação ao direito à inteligência artificial. Então, ela trabalha muito com as próprias instituições. Por exemplo, a inteligência artificial Victor, que foi implementada no STF. Então, há um acordo entre o UNB, Universidade de Brasília, e o STF para o desenvolvimento dessa inteligência artificial. E a universidade é remunerada por isso. Então, é uma forma das universidades, elas, digamos assim, as universidades elas precisam se aproximar cada vez mais, né, de empresas, do setor privado, das instituições, para, digamos assim, fugir dessa dependência tão forte do ponto de vista de orçamento público. Então, acho que essa é uma possibilidade que as universidades já estão atentas a isso. O pessoal, geralmente, da área da tecnologia, é muito mais ligado, né, à indústria, a iniciativas privadas e tudo mais. Mas eu acho que essa é uma possibilidade. Então, assim, eu espero, né, que essa situação melhore com o decorrer dos anos, mas realmente é difícil a gente fazer uma previsão, até porque a gente não sabe qual vai ser o perfil do próximo governo, né, a nível federal. Mas espero que melhore, né? Espero que a situação melhore, que seja mais incentivado, tenha mais bolsas. E é isso, de uma forma geral. Não sei se eu respondi, mas Não, com certeza, Gustavo, eu te dou completa razão, porque de fato a gente precisa de priorizar governantes que priorizem a ciência, né? Não é apenas em questão econômica, em questão de saúde pública, até porque a ciência como um todo engloba tudo isso, né? Eu particularmente acho que todas as áreas federais e estaduais têm raízes na ciência, então é muito importante a gente tomar cuidado, né? Na hora que a gente for, por exemplo, escolher os nossos governantes, as eleições estão aí, por exemplo, então a gente tem que pensar muito nessa questão, principalmente nós que estamos no meio acadêmico, porque nós que vamos ser não atacados, mas sermos
tocados pelas políticas públicas próximas, né? As que vão vir. Nosso tempo está Sim, acabando, Gustavo, com infelizmente. Você tem mais certeza. alguma colocação? Só do que você falou aí, né? Eu me recordei aqui que tem as universidades estaduais, né? A UEG, por exemplo, que aí não é só questão federal, mas também estadual. Então, a nível estadual, a gente tem as agências, né, de fomento, acho que é a FAPEG aqui em Goiás. Uhum. Então, a política a nível estadual também reflete nas universidades estaduais, né, a nível estadual. Então, não é só algo exclusivamente federal, mas também essa conscientização política, né, a nível estadual, que pode impactar na pesquisa. Só esse comentário que eu acabei me lembrando agora. Né? Não, com certeza. Você tem toda total razão, Gustavo. É, finalmente a gente chegou ao final da nossa live. Nós do Centro Acadêmico, a gente fica muito grato e muito honrado de ter te recebido aqui, tá? Eu espero que a gente tenha uma próxima live para a gente abordar assuntos mais profundos, né? Porque hoje foi mais o básico que a gente conseguiu falar. E eu espero que em próximos momentos a gente possa ter esse encontro novamente. Então, muito obrigado, Gustavo. Sim, com certeza. Eu que agradeço, Otávio. Eu estou sempre à disposição de você, do centro acadêmico. Acho que foi muito frutífero, né, o nosso bate-papo aqui hoje. A gente conseguiu falar de vários aspectos aí relacionados à ciência, à forma de iniciar. E agradecer, né, também o pessoal que estava aí nos assistindo, nos acompanhando aí até agora. Que realmente, assim, foi muito papo, né? Foi Sim. muitas coisas que a gente comentou. Então, realmente, só te agradecer, você, a Isadora, todos os membros, né, do Caldir, e me colocar à disposição para futuros encontros. Com certeza haverá um próximo, viu, Gustavo? E pessoal que está assistindo, todas as lives que a gente tem feito aqui no Caldir vão ficar gravadas, então quem não pôde assistir agora vai poder assistir novamente mais tarde. Então é isso. Muito obrigado, viu, Gustavo? Foi uma honra conversar com você, viu? Por nada, eu que agradeço. Uma excelente noite para você e para o pessoal que está assistindo. E a gente vai se falando. Tá bom? Beleza. Obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.